Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui reunidas no nome do Senhor Jesus. E estamos perto de concluir a meditação do livro de Deuteronômio. Estamos hoje no capítulo 30 e a gente vai perceber que é um capítulo que fala coisas bem interessantes, mas é como se fosse um fechamento da mensagem que tem sido trazida no capítulo 28 e no capítulo 29, que fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. As bênçãos advindas da obediência, as maldições advindas da desobediência à palavra de Deus. E aqui no capítulo 30 a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Sem mais delongas, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco mais essa noite. Senhor do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da tua santa presença. Em primeiro lugar, Deus, nós queremos te agradecer por mais uma noite, por mais uma oportunidade, por estarmos juntas aqui, meu Deus, como corpo de Cristo, unidas em um só Espírito, para meditarmos na tua palavra. Queremos aprender mais de ti e te pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos moldar segundo a tua palavra, venha nos transformar segundo a tua vontade. Muda, meu Pai, o nosso ser. Muda as nossas vidas, muda os nossos propósitos, mas que tudo em nós esteja alinhado com o Senhor, esteja de acordo com a tua vontade. Que sejamos cada dia mais, meu Pai, capazes de realizar com excelência todo o teu mandar, todo o teu ordenar. Que o Senhor, meu Pai, venha nos acrescentar ainda mais fé, venha nos acrescentar mais força, mais coragem para executar toda a tua vontade. Nos dê, ó Deus, sabedoria e entendimento para podermos, inclusive, ensinar isso a muitas outras pessoas. Nos torna, Pai, discípulas do Senhor, nos torna filhas do Senhor, nos torna as tuas servas, nos torna, Deus, tudo aquilo que precisamos ser para te agradar. Mas nunca nos deixe, meu Pai, nos afastar da tua presença. Temos visto pessoas que têm se afastado de ti, se afastado dos teus caminhos, acreditando que a qualquer momento elas têm o controle da vida delas e elas podem retornar. Só que, na verdade, elas estão se afastando de ti, entregando o controle da vida delas ao diabo, a esse sistema demoníaco, ao mundo. E quando elas não menos percebem, elas estão se afundando no inferno e, de repente, perdem a vida e não tem mais volta, e não tem mais salvação. Nós não queremos ser contadas, meu Pai, como essas pessoas. Que o Senhor venha manter os nossos pés firmes nos caminhos do Senhor, que não possamos de forma alguma desviar, nem mesmo o nosso pensamento de Ti, quanto mais a nossa conduta e o nosso comportamento. Então, toma as nossas vidas em tuas mãos, Deus, mais uma vez. Nós te damos total liberdade sobre nossas vidas. O nosso livre-arbítrio, Senhor, nós entregamos a ti. Faça realmente aquilo que o Senhor quiser da gente. E que nessa noite, meu Pai, nada possa nos desvirtuar, nada possa nos distrair, nada possa tirar de nós a semente que o Senhor vai nos plantar. E que o nosso coração esteja nesse momento completamente receptivo à tua palavra. Faça crescer dentro da gente o teu espírito. Te agradecemos e te entregamos essa meditação em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Graças a Deus. Então vamos lá. Deuteronômio 30, verso 1, fala assim, ó. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à tua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então, pessoal, o que nós vemos aqui
Moisés fazendo uma referência justamente ao capítulo 28, capítulo 29, falando sobre as bênçãos, as maldições, a condição de receber as bênçãos, a situação onde as maldições seriam enviadas, e o que a gente percebe é ele fazendo um breve relato para que essas pessoas estejam novamente sendo alertadas. Mas antes da gente evoluir nesse texto, eu gostaria de focar aqui um pouquinho no verso 1, quando ele fala assim, ó: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção, a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e é esse finalzinho aqui do verso que eu quero ver com vocês. Se te recordares aonde eles estiverem, onde? Nos lugares, nas outras nações, onde Deus os espalhou. E nós sabemos que Israel e Judá acabam se transformando em dois reinos distintos. A grande nação de Israel se divide em duas nações principais: o Reino do Norte, que chamamos de Israel, o Reino do Sul, que normalmente é chamado de Judá, ou Judá e Benjamim. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, eles acabam sendo dispersos por Deus, porque ambos acabam se rebelando contra Deus, fazendo justamente aquilo que Deus não ordenou, ou o contrário da ordenança de Deus. Eu quero que vocês abram aí no livro de Segunda Reis, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito disso aqui. Segunda Reis, no capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia, Segunda Reis 18. E eu quero ler com vocês a partir do verso 9. Todo mundo aí já abriu? Segunda Reis 18, a partir do verso 9. Olha só. E sucedeu no quarto ano do rei Ezequias, o qual era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasé, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. Então, o escritor de Segunda Reis, ele está situando um tempo. Que tempo era esse? Era um tempo onde era o quarto ano do rei de Ezequias, que era rei de Judá, e o sétimo ano de Oséias, que era o rei de Israel. Então, ele, o autor de Reis, primeira e segunda Reis, eles sempre vão estar fazendo, ele vai estar sempre fazendo essa correlação, né? O tempo que está ocorrendo, relacionando tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Então, apenas para que haja uma cronologia, ele está citando esses dois reis. Mas o que nos interessa é o que vem depois. Que Salmaneser, rei da Síria, o rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. Samaria era a capital do Reino do Norte, era a capital de Israel nesse tempo. Entendido? Então, a Síria sitiou, né? Circundou lá a, a capital daquela nação do Reino do Norte. E ao fim de 3 anos, olha quanto tempo levou esse estado de sítio. E ao fim de 3 anos, eles a tomaram Samaria. A saber, no sexto ano de Ezequias, que é o nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então, no sexto ano de Oséias, começou o sítio a Samaria.
E no seu nono ano de governo, o sítio terminou e Samaria foi completamente dominada, foi conquistada pelos assírios. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Assíria. Então, o rei da Assíria, junto com seu exército, foi para dentro de Israel, dominou a capital, capturou o rei e os demais daquela região, o povo, a nação de toda Israel, e levou-os para o seu país, para a Síria, para o seu reino, pois não era um mero país, era já um reino. A Síria, ela tinha conquistado outros países ou outros reinos e ela já estava tomando uma determinada proporção. Então, o reino da Assíria, nesse momento, não é composto apenas de assírios, mas de outros povos dominados pelos assírios. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Síria e os pôs em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Os Medos aqui, outros povos conquistados pela Assíria. Por quê? Porque eles não obedeceram à voz do Senhor teu Deus, mas transgrediram o seu pacto e tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem fazê-los. Então, em Deuteronômio, o que que a gente está vendo? Se vocês obedecerem, 28, 29 e 30. Se vocês obedecerem, vai dar certo. Se vocês não obedecerem, vocês serão arrancados da sua terra. Não vimos isso? E aqui a gente está vendo em Segunda Reis que depois de muito tempo, depois de vários alertas, depois de vários profetas, depois dessa lei escrita, depois deles terem acesso ao rolo de Deuteronômio, esse povo continuou obstinado contra Deus, rebelde e fazendo aquilo que não agradava a Deus, em especial idolatria. Como consequência, a maldição os alcançou. Que maldição em particular? Eles foram dominados por um povo inimigo e foram arrancados da sua terra e levados para outras terras. Lembra que na última meditação falamos sobre isso. Era uma estratégia de guerra comum das nações inimigas invadirem as terras dos seus inimigos, capturarem o seu povo e repartir esse povo em várias outras terras. Para quê? Para enfraquecer esse povo, para que eles não tivessem uma capacidade de se manterem unidos e então reativos. Ali, separados, divididos, eles se tornavam fracos e inoperantes. Beleza? Então, o que nós estamos vendo aqui em 2 Reis, capítulo 18, é o Reino do Norte, Israel, sendo arrancado da sua terra, sendo conquistados e arrancados da sua terra. Ainda em 2 Reis, agora eu quero que vocês vão aí para o capítulo 24, a partir do verso 10. 2 Reis 24, verso 10. Aqui a gente já vai ter o seguinte, ó. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Então, nós vimos agora há pouco o sítio a Israel, e Israel já foi desarraigada da sua terra. Quem sobrou? Judá. O que nós estamos vendo aqui é que Judá também se corrompeu, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e está sendo agora invadida pela Babilônia,
e a sua capital está sendo sitiada por um povo inimigo. Vamos acompanhar. Subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos a sitiaram. E Jeoaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei da Babilônia, ele e a sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes e os seus oficiais. E o rei da Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E aqui ele vai continuar, vamos lá. E ele removeu dali toda a Jerusalém, removeu o povo, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre da terra. Ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra, e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, 7.000, e 1.000 artesãos e ferreiros, todos que eram fortes e aptos para a guerra. Mesmo assim, o rei da Babilônia trouxe cativos para a Babilônia. Noutras palavras, até os fortes, valentes, o exército que havia em Judá foi levado cativo, foi levado escravo. Mais uma vez, a mesma estratégia de guerra. Tira o povo de lá e leva eles para outro lugar. E aí eu quero que vocês pulem para o capítulo 25 e a gente vai ver aqui no verso 1. E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém, acampou contra ela e edificaram fortes em seu redor, sitiaram a cidade. Para a gente não perder tempo, esse capítulo é muito interessante, muito bacana, mas para não perdermos tempo, você vai aí para o verso 20. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes, o povo todo lá, tal, e os trouxe até o rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi removido da sua terra. Então, o que nós estamos vendo aqui é que tanto os assírios desarraigaram o reino do norte, quanto como os babilônios desarraigaram o reino do sul. De modo que toda essa terra, que era a terra prometida, Canaã, a terra prometida, a terra de Israel, foi tirada deles, a bênção que era deles lhes foi tirada e a maldição os alcançou. Lembra que falamos sobre isso no capítulo 28 de Deuteronômio? Que a bênção e a maldição nos alcançam, a gente não precisa correr atrás disso. Elas nos alcançam, elas que tomam posse das nossas vidas. E a maldição também tomou posse aqui de toda Israel, certo? Cumprindo a palavra do Senhor. Demorou um tempo? Demorou 2 tempos? Demorou pra caramba, foi bastante tempo. Mas a palavra se cumpriu. Por quê? Porque eles obstinadamente não queriam fazer a vontade de Deus. Vamos voltar aí agora para Deuteronômio, capítulo 30.
E aí no verso 2 a gente vai ter: e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. E nesse verso, ele está falando que existe aqui uma condição. Quando eles estiverem nas terras estranhas, de onde eles foram, para onde eles foram desarraigados, né? As suas raízes foram arrancadas, eles foram enviados para longe. Quando eles lembrassem dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, quando eles de verdade se convertessem, aqui, ó, quando vocês tornarem ao Senhor teu Deus, teus filhos, toda a sua família, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que tenho lhe ordenado, então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte. E não vamos entender aqui que sorte é aquele negócio de sorte, azar. Não. Vai mudar a sua condição, vai mudar a sua história. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então, se acontecesse, ou melhor, quando acontecesse desse povo se converter e se voltar para Deus de novo, se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus, quando isso acontecesse, então Deus mudaria toda a história deles. Não mudaria apenas no sentido de os abençoá-lo, mas mudaria em tudo. Inclusive o coração deles seria mudado. Eles deixariam de ser escravos e tornariam a sua terra. E aí eu vou querer passar alguns versos com vocês. Vamos aprofundar um pouquinho mais o que nós estamos vendo aqui nesses versículos e entender a vontade de Deus para Israel, que é a mesma coisa que permanece nos dias de hoje a respeito de nós. Se acontecesse, está repreendido em nome de Jesus, de alguma de nós aqui se afastar de Deus, se acontecer de nos arrependermos e voltarmos a Deus, Deus, como eu já falei, não resiste a um coração quebrantado. Ele abre os braços, abraça e muda a sorte, a história dessa pessoa. Está valendo essa mesma palavra, essas promessas de misericórdia estão valendo até os dias de hoje. Mas quero ver aí com vocês o livro de Esdras. Abra aí, Esdras, no capítulo 1, tá? Todo mundo aí já abriu? Capítulo 1, vamos nessa? A partir do verso 2, pessoal. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. E realmente, o reino persa foi um reino muito grande. Sucedeu o reino da Babilônia, que já tinha sido absurdamente grande. O reino persa se torna ainda maior que o da Babilônia e vai abraçando tudo que vê pela frente. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. E ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Jerusalém estava em Judá. O povo estava em Judá? Onde estavam os judeus? Dispersos na Babilônia.
Quem agora possuiu a Babilônia? Quem dominou? Quem conquistou a Babilônia? Os persas. Quem está à frente desse reinado do reino persa nesse momento? Ciro. E ora, ora, ora. Deus fala com Ciro e lhe dá uma missão. Você vai reconstruir Jerusalém. Você vai reconstruir o templo de Jerusalém. Muito forte isso, né? Deus usou um estranho. Em outro momento, Deus chama Ciro de meu ungido. Se eu não me engano, é no livro de Isaías. Mas não vamos nos ater a isso nesse momento, vamos continuar aqui. Quem há entre vós de todo o seu povo? Então, Ciro está fazendo, está entregando uma mensagem para a Pérsia. Quem há entre vós de todo o seu povo? Quem está aqui na Pérsia, que é do povo de Judá? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, a edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. Então, Ciro reverencia Deus como o Deus único e verdadeiro, e ele fala com o seu reino: olha, quem estiver aqui, que faz parte do povo de Deus, pode subir a Jerusalém e volte a edificar tanto Jerusalém, a cidade, como também o templo, a casa de Deus. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Que ele está dizendo: olha, pessoal aqui da Pérsia, vocês aí que perceberem que do seu lado tem um vizinho que é judeu. Esse judeu ele vai subir para Jerusalém. Pois bem, vocês deem presentes a eles, deem ouro, prata, inclusive para Deus, dê uma oferta particular e entregue na mão dos judeus, porque eles vão subir para edificar a casa do Senhor. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado, animado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com animais, com coisas preciosas, além de tudo o que era voluntariamente oferecido. Todas aquelas pessoas que estavam em redor, seus vizinhos, outras nações, povos estranhos de outras nações, deliberadamente ofereciam, fortaleciam as mãos, enriqueciam com ouro, com prata, entregando seus bens, vestes, animais, tudo que era necessário para que esse povo enriquecido voltasse para a sua terra. Cara, Deus propiciou que esse povo saísse da escravidão e total humilhação, saísse por cima da carne seca, completamente honrado e enriquecido. Poder de Deus, né? Claramente. Além disso, o rei Ciro trouxe os vasos da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e havia colocado na casa dos seus deuses. Nabucodonosor tinha lá a casa de seus deuses. Pegou de lá da casa do Senhor, em Jerusalém, tudo que lhe interessou. Vasos de ouro, taças, não sei o quê. Tem uma descrição aí, inclusive, a respeito disso. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma lidinha depois, tá certo? Pegou tudo isso e devolveu aos judeus. Pronto, pode levar de novo, porque isso aqui pertence à casa do Senhor, pertence a Deus, né? E aí eu quero que vocês abram agora em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Interessante que o povo clamou a Deus, mas Deus ele teve que usar Ciro.
porque Ciro era a pessoa proeminente na época que poderia ser usada por Deus para libertar o seu povo da Babilônia. Abriram aí Jeremias 29? Então vamos aí para o verso 14. E eu serei, ou melhor, vamos para o verso 12. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós buscar-me-ei, e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Então a gente percebe que Deus ele havia feito uma promessa antes que o cativeiro acontecesse. Apesar de Jeremias ser um livro que está depois de Primeira, Segunda Reis, Primeira, Segunda Crônicas, Jeremias, ele existiu antes que o cativeiro da Babilônia se tornasse uma realidade. E àquele tempo ele já estava anunciando. E essa foi uma profecia que ele anunciou. Quando vocês se converterem, então vocês serão retirados do cativeiro. E é o que a gente está vendo aqui. Foram retirados do cativeiro. Vamos continuar aí passeando pela Bíblia. Eu quero agora que vocês voltem para Deuteronômio, no capítulo 10. Como o capítulo é curtinho, a gente pode hoje passear um pouco. Então, Deuteronômio, capítulo 10, a gente vai ver que existe aqui uma promessa, nós já lemos, vamos refletir sobre ela mais uma vez. Existe uma promessa que o próprio Deus determina sobre o seu povo. Deus, eu não entendo como se ele soubesse a decisão que o ser humano tomaria. O que eu entendo é que Deus ele tem o controle do tempo, então ele vê o futuro, ele vê o que acontecerá, mas eu penso que ele necessariamente, é minha opinião, tá, povo lindo? Ele necessariamente não sabe a decisão que nós vamos tomar, tá certo? Ele vê o que acontece porque ele está em todo o tempo presente. O tempo para a gente tem um significado. Para Deus não existe tempo, é eternidade, né? Aliás, a criação do tempo foi para que a gente tivesse entendimento do que significa eternidade, para a gente ter noção do que é muito tempo. Enfim, Deus ele está dizendo: se vocês errarem, vocês serão castigados. Mas se vocês se arrependerem, vocês serão novamente abençoados. Ele acaba aqui antevê isso e ele anuncia isso previamente para o seu povo. Então, a gente vê aí em Deuteronômio 10, no verso 16, ele já tem essa expectativa. Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração. Não sejais mais obstinados, rebeldes, teimosos. Circuncidai o prepúcio do vosso coração. A ideia de circuncisão vem lá num pacto com Abraão. E o pacto da circuncisão sinaliza para que todo aquele que for circuncidado, ele obedece à vontade de Deus, ele está submetido a esse pacto de submeter-se a Deus. E assim ensinar também a toda a sua geração que eles devem estar submetidos a Deus. Beleza.
E agora ele está falando de um novo pacto, onde a circuncisão não é no prepúcio do pênis do homem, é no coração de todo ser humano. A ideia de circuncidar é fazer um pacto, fazer uma aliança, onde a partir dali você está submetido à vontade de Deus. Essa circuncisão não é mais na carne. Ainda em Deuteronômio, isso já foi anunciado, antes mesmo da descida do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Lá já estava anunciado. O que que Deus espera da gente? Não que a gente se mutile, mas que a gente verdadeiramente circuncide o nosso coração, que façamos um pacto com Ele espiritual, de estarmos submetidos à Sua lei em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, nesse primeiro verso que eu vejo aqui com vocês, é justamente Deus esperando o arrependimento. Nós vimos o que aconteceu, ok? Nós acabamos de ver em Esdras, nós acabamos de ver em Jeremias que isso aconteceu. Em Esdras, eles se arrependeram e lá dentro do cativeiro, eles estavam sendo honrados por Deus. Por quê? Porque Deus viu neles um coração contrito, um coração quebrantado, decididos a nunca mais se envolver com idolatria. Deus viu isso, fez o quê? Ciro, liberta meu povo, manda eles edificar novamente Jerusalém, manda eles edificarem minha casa, e eles não podem sair daí empobrecidos, eles têm que sair daí enriquecidos. Ciro obedeceu. Jeremias, ele está lá dizendo: quando vocês realmente buscarem a Deus de todo o seu coração, vai acontecer algo novo. E aqui Deuteronômio está dizendo: se quebrantem, não se permitem andar altivos perante o Senhor. Andem sempre com o espírito quebrantado, com um coração circuncidado, um coração pactuado com Deus, certo? Agora abre aí em Jeremias 4:4. Beleza aí? Jeremias 4:4. Eu abri aqui, vocês já abriram aí? Ele vai falar mais uma vez sobre isso aqui. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor. Essa circuncisão não é mais o pacto abraâmico da circuncisão do membro do homem. Essa circuncisão é do coração. Então, a ideia de novo nascimento está implícita nisso aqui, num novo coração, num coração que tem pacto com Deus. Um coração que não segue mais a sua própria vontade, mas um coração que segue a vontade do Pai. E isso está descrito antes mesmo do derramamento do Espírito Santo. Deus sempre quis uma aliança de nível espiritual. Era mais do que tradições e hábitos e cerimônias. Era realmente um pacto espiritual, uma comunhão. Circuncidai-vos ao Senhor e removei os prepúcios do vosso coração, vós homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e queime tanto que ninguém possa apagá-la por causa do mal dos vossos feitos. Jeremias avisando. Moisés está avisando, Jeremias avisou também, tá certo? Então, a gente percebe que Deus, toda hora, ele enviava um alerta, como se esse povo fosse um povo levado, né? Menino levado. Toda hora vai lá e bota uma exortação. Vamos para Jeremias 29 aí. E vamos relembrar aqui, verso 12. Então me invocarei, e ireis, orareis a mim, eu vos escutarei.
E vós buscar-me-ei, me encontrareis quando vós buscardes por mim de todo o vosso coração. Pula aí para 31, verso 33. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa do Senhor, ou com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nem será necessário que homens ensine. Olha só, o verso 34 é interessante também. E eles não ensinarão mais cada homem ao seu próximo e cada homem ao teu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Por quê? Porque antes disso eles fizeram um pacto com Deus, eles circuncidaram o coração deles. Vamos aí mais um pouquinho para frente. Eu gostaria de ver com vocês Ezequiel, verso capítulo 33, 36. Ezequiel, capítulo 36. Um pouquinho mais para frente aí. Todo mundo? Verso 26. Então a gente já viu que teve promessa em Jeremias, e agora a gente vai ver promessa em Ezequiel. Jeremias foi lá como um profeta, pregou, morreu. Foi levantado Ezequiel. Se eu não me engano, Ezequiel, ele foi profeta no cativeiro da Babilônia. Foi nem antes, foi dentro do cativeiro. Verso 26. Ezequiel 36, 26. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito. Espírito aí com letra minúscula? Beleza, isso aqui não é o Espírito Santo. É o seu ser, sua disposição, o seu eu. Ele vai colocar dentro da gente uma coisa nova, uma disposição, uma coragem, um desejo de fazer coisas novas, um ânimo, um novo ânimo. Isso vem de Deus. Olha lá. Um novo coração também vos darei, um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Por que tirar o coração de pedra? Porque pedra é imutável. Ou ela quebra e se esfarela, ou ela continua ali rígida, imutável. Por que um coração de carne? Porque ele pode ser moldável. Então, Deus está dizendo que vai dar um novo coração. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós. Esse é o Espírito Santo. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os farei. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Percebe que, desde lá do Antigo Testamento, a ideia de uma aliança espiritual é desejada pelo próprio Deus. Vamos aí, só para finalizar isso aqui, em Romanos, no capítulo 2, chegaram aí já? Eu ainda não, peraí. Romanos 2, todo mundo? Verso 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão
é a do coração, pelo espírito e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Pessoal, o que nós estamos vendo aqui é ele falando exatamente do novo nascimento. O que muda o nosso coração, e vamos entender que o coração é o centro das nossas decisões, é o centro de tomada de decisões. Quando a gente entende esse coração como mudado pelo próprio Deus, então a gente vai perceber que existe uma nova forma de se comportar, de falar, de pensar, de agir. E nisso consiste o novo nascimento, uma completa transformação do eu interior. Há pouco eu falava com uma pessoa onde estava lá junto com a esposa, conversando comigo no trabalho, e aí ele chegou e soltou um palavrão pesado, só que ele é da igreja. E aí, imediatamente eu falei, epa, pra que esse palavrão aí, rapaz? Vou mudar isso aí. Sua boca é para louvar a Deus. Só que para ele foi algo tão natural que ele não percebeu que ele tinha falado um palavrão. Para a mulher dele, a coisa também foi tão natural que ela percebeu que eu chamei atenção. Ela percebeu que realmente ele falou algo errado, mas ela nem assimilou o que que foi que ele falou de errado. Porque depois eu fui falar sobre justamente novo nascimento. Eu não podia perder aquela oportunidade de pegar aquele exemplo de uma pessoa que está na igreja, sei lá, 15 anos, 20 anos, e ainda não foi transformada. Por que uma pessoa como essa, depois de tanto tempo dentro da igreja, ainda não foi transformada? O que justifica? Que sentido faz isso acontecer dessa forma? Não, não faz sentido. Porém, o que acontece? Essa pessoa não circuncidou o próprio coração. Ela ainda não entendeu que a busca encegueirada dela tem que ser pela salvação da sua alma. Ela ainda está nesse terreno aqui plano, buscando conquistas, buscando dinheiro, buscando realizações pessoais, satisfação da carne. E enquanto fica nessa busca, a pessoa não é transformada. O coração não foi circuncidado, não foi transformado. Deus ainda não entrou e colocou ali a sua lei, a sua vontade. E depois de tantos anos, continua repetindo os mesmos hábitos. Aí ele falou: não, mas é porque o meio que eu ando. Verdade. O meio que você anda vai te influenciar. Beleza. Mas ele não anda só naquele meio. Ele anda também no meio da igreja, no meio do povo da igreja. Tem amigos dentro da igreja. Tem amigos que são servos de Deus. Por que que o povo de Deus não consegue influenciar ele, mas o povo do mundo consegue influenciar? O seu coração ainda é mundano. As coisas espirituais simplesmente não entram. Ponto final. E eu aproveitei para dar essa alfinetada. De verdade, sua esposa até está querendo algo mais. Ela já entendeu que ela tem que buscar salvação, mas o senhor, não. O senhor ainda está aqui no mundo. E isso é péssimo, porque sua salvação está em risco. É isso aqui que nós estamos vendo. Desde lá do passado, Deus querendo ter um relacionamento com o homem, envia o Espírito Santo para facilitar a coisa. E ainda que hoje a gente tenha palavra escrita, nós temos a Bíblia, né? Espírito Santo, pregadores, igreja constituída, um meio social que nos favorece, ainda tendo todas essas facilidades, a pessoa insiste em não querer buscar o Espírito Santo. É um povo obstinado. Foi aí que eu comentei com vocês lá no grupo. Eu mandei ler Deuteronômio 28 e ver o que acontece para aqueles que são obstinados. Não vai dar certo. Não vai ser bom se você continuar nesse caminho. Bom, vamos lá. Como eu falei com vocês, a promessa é que eles saíram de lá desejosos de ler Deuteronômio 28.
Vamos ver o que acontece depois. Certamente vai haver um feedback. Volta aí para Deuteronômio 30, povo lindo, e vamos continuar aqui. Bom, então, estamos aí no verso 3, né? Então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte. Vai ter o quê? Novo coração. Vai ter uma nova história. Vai ser completamente diferente. Há poucos dias, o bispo veio aqui na igreja e ele falou, né, sobre o coração. E, mas ele falou de um coração que não é ainda o coração circuncidado. É um coração no qual não se deve confiar. É um coração que se baseia no ego do homem, na força da carne do homem. Esse coração não é confiável, é desesperadamente corrupto. Mas esse coração que Deus está para nos dar não é um coração assim. Hoje o seu, o meu coração, não é um coração espero, não é um coração corrupto, não é um coração desesperadamente corrupto. Não, é um coração transformado. Nós somos pessoas cuja alma está transformada. Nós vivemos no receptáculo de carne, mas quem domina a nossa carne é a nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Nesse coração, o que você acha? Posso confiar ou não? Deus disse que nesse coração ele escreveu a própria lei. Esse coração é confiável ou não? Só se não for convertido. A pessoa não é convertida, ok. Então, o coração não é confiável. Vai tomar decisões absurdas, erradas, equivocadas, vai cometer o mal, vai planejar o mal, vai maquinar o mal. Ok. Mas se o seu coração é transformado, não é um coração confiável. E é por isso que Deus fala ao nosso coração. E entendendo que coração, nesse momento, não é um centro de emoções, mas é um centro de decisões. E influenciado pelo Espírito Santo, sim, é um coração confiável, certo? Mas vamos voltar aqui. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, te ajuntará de novo e de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, e isso aqui ele está sendo assim exagerado, é uma figura de linguagem, que ninguém foi parar lá no extremo céu, mas ainda que esteja bem distante, né, na extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Vimos isso. Eles saíram de lá da Babilônia e foram enviados de novo para Judá. Povo lindo, quando os assírios desterraram o povo de Israel que estava lá no Reino do Norte, esse povo ficou lá no domínio do reino assírio. Quando vem a Babilônia engloba os assírios. Quando vem os persas englobam tudo isso, de modo que não é só Judá e Benjamim que têm a oportunidade de voltar para a sua terra. As outras 10 tribos de Israel também têm agora a oportunidade. Se vocês pertencem a esse Deus, vocês podem tomar os despojos aqui dos persas e voltem para a terra de vocês. Vão viver para o Deus de vocês. Eles tiveram essa oportunidade também. Mas sabe o que acontece? É que a grande massa que retorna não são das 10 tribos, são de Judá e Benjamim e os levitas. A maior parte das outras 10 tribos, elas ficam dispersas dentro do reino persa. Eu não sei, eu acho que eles gostaram da coisa lá e permaneceram. Alguns voltam, mas a maioria não, tá? Eles não retornam. Mas, enfim, havia a oportunidade. E a gente está vendo aqui Deus dizendo que não importa para onde vocês forem enviados, eu vos trarei de volta. Só que eles não quiseram. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás. E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Então, vocês vão se lascar todos, a maldição
lhes alcançará, mas vocês voltarão para a terra de vocês e serão ainda mais abençoados do que seus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Para quê? Para que vivas. E que vida é essa? Agora não é mais essa vida aqui na terra. Nós estamos falando de vida eterna. O próprio Deus vai operar a salvação se ele reconhecer em nós um coração quebrantado. Um coração disposto a fazer uma aliança com ele, fazer um pacto com ele. Um coração que se permite ser circuncidado, ser regenerado, nascido de novo. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições. Que maldições? Tudo aquilo que a gente viu no capítulo 28. E tudo que sucedeu a Israel. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Agora a coisa virou de lado. Então Deus ele promete agora abençoar o quebrantado, restaurar a nova vida, ter aliança, intimidade, e ele está prometendo que aqueles que se opuserem ao seu filhinho amado serão amaldiçoados. Com quê? Com toda sorte de maldição, enfermidade, fome, perda da família, blá, 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 blá. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Hoje isso se concretiza em nossas vidas, porque nós já aceitamos Jesus. Isso ainda não está pleno para Israel, porque eles ainda não aceitaram Jesus. Mas eles já estão completamente convertidos a Deus, pelo menos aqueles que querem servir a Deus, aqueles que seguem o judaísmo. Eles querem servir a Deus. Não adoram Baal, não são adeptos lá dos feiticeiros, do candomblé, da Umbanda, entendeu? Não fazem pagelança, não. Eles são adoradores de Deus. Estão esperando o Messias. Estão confiantes na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Não reconheceram ainda o cumprimento da promessa do Messias. Mas esse dia vai acontecer. Esse dia ainda vai chegar. Para nós, nós já reconhecemos o cumprimento da promessa do Messias, que já veio, nosso Jesus. Nós já estamos servindo a Ele, circuncidamos o nosso coração. E agora nós estamos aqui sujeitas a essa promessa. Estamos dando ouvido ao Senhor teu Deus, nosso Deus, e Ele vai fazer o quê? O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da sua terra, e te beneficiará, te será propício, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, e para te fazer bem, como exultou em teus pais. Deus, ele quer ser glorificado em nossas vidas, e ele fará com que as nossas vidas o glorifiquem. Então, ele tem de nos abençoar para que o nome dele seja engrandecido. Tem que nos abençoar. É, e não é porque ele tem, é porque a promessa dele foi dada, a palavra foi empenhada e ele é fiel. Isso é do caráter de Deus. Ele é fiel. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Que mandamento? Obedecer ao Senhor teu Deus, guardar a sua lei, praticá-la. Isso não é demasiadamente difícil, não está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, e nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos.
Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Não tem desculpa. A palavra de Deus está sendo dita, está no coração deles, está nos ouvidos, já está no coração. Está na boca para que eles possam repetir. E outra, essa palavra vai ser escrita, lembra das pedras de Siquém, aos pés do Monte Ebal? Lembra que vai ter essa Torá redigida? E de quando em quando eles poderão ler? A cada 7 anos, diga-se de passagem, eles eram obrigados a ler toda a lei. Então não vai ter desculpa. A lei está ali fácil, acessível para que eles possam obedecer. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os teus mandamentos e os teus estatutos e os teus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. É só obedecer. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, se fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E esse para que vivas é salvação. Não é apenas a vida aqui nessa terra, a vida na terra prometida. É salvação da alma, vida eterna. Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a Ele. Ó, amando o Senhor, Deus quer um coração voltado para Ele, que o ame, que dê ouvidos à sua voz, obedeça, e apegando-te a Ele, que tenha intimidade. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento. Quando você se apega a alguma coisa, o que acontece? Você fica perto, você fica próximo, né? Você não larga aquilo. Você cada vez mais se envolve com aquilo. É o que Deus deseja, né? Envolvimento com Ele. Então, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Lembrando que essa longevidade estende para a eternidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que nós vemos aqui é uma grande promessa de restauração não só do indivíduo, mas inclusive de toda a nação. Não apenas da nação, mas do indivíduo. E o que Deus almeja é ter um relacionamento com o ser humano, usando Israel como exemplo, como modelo para todas as outras nações. É lamentável a gente perceber que Israel escolheu a morte e a maldição e o mal. Mas Deus, ele deu um conselho que nós ouvimos, ou pelo menos espero que estejamos ouvindo. Estamos escolhendo a vida e o bem, buscando a salvação. Meninas, é o que temos para hoje. E aí eu gostaria agora de ouvir um pouquinho de vocês. Isis, que caiu, entrou, caiu, entrou. Essa internet está uma droga, né, Isis? Vê aí, Isis, o que que você conseguiu assimilar? Partilha aí com a gente. Para mim, o que ficou é
e se aplica muito à minha vida, é que Deus vê o nosso desejo de acertar, o nosso desejo de obedecer. Às vezes você não está perfeito, não está redondinho, mas eu sinto que o cuidado de Deus nos direciona, nos guia e coloca pessoas para nos realinhar ali no caminho dele. Às vezes a gente dá uma balançada, às vezes acha que está no caminho certo e não está, mas ele tem esse cuidado. Deus é tão maravilhoso na nossa vida que ele tem esse cuidado, ele quer que a gente acerte. É aquele pai que ele não só ensina nem pune, ele também faz questão de ensinar, de direcionar, porque o desejo dele é que a gente acerte. Ele não quer que a gente pereça, nem que a gente morra. Ele quer que a gente tenha vida, vida eterna, vida com qualidades, sabe? E eu vejo todos os dias esse amor, esse carinho, esse cuidado de Deus para conosco. E não vejo as maldições como uma punição, vejo como um incentivo a mais para obedecer. Não é porque, se eu não estou em pecado, por que temer a maldição? A maldição, né, não me preocupa. Se eu estou no caminho certo, se eu estou buscando de todas as formas acertar, não me assusta a punição. A punição tem que assustar realmente a quem tem prazer no mal, tem prazer no pecado e não tem esse coração quebrantado de pelo menos ter a humildade de, poxa, deixa eu ver o que, é que eu posso melhorar, o que, é que eu posso acertar, o que, é que Deus quer de mim, como é que eu posso voltar para esse caminho que é o certo. Foi o que ficou para mim. Fechou, Isis. Muito bom, muito bacana. Viviane, Eu achei muito forte esse capítulo, viu? É muito rico. E deu pra gente dar uma passeada, viu? Eu tô aqui, anotei tudo. É, o que ficou pra mim falou muito sobre coração, né? É um novo coração. Coração, novamente, né? Deus quer que a gente esteja, que seja tudo voltado para Ele, né? Um novo coração novamente. Quem tem um novo coração novamente quer agradá-lo, quer agradar a Deus, não quer pecar, não quer errar, né? Por isso que ele quer um novo coração, quer que essas pessoas tenham um novo coração para segui-lo, para não errar, para que não caia na maldição, não vá para a maldição, né? O que deu a entender aqui sobre isso aqui. E outra coisa também que a senhora falou aí, né? É relacionamento. Deus quer isso, né? Até com a gente mesmo. Ele quer relacionamento, que a gente fale com ele, que ele dê a gente uma direção, mostrando que ele quer de nós, para que a gente venha segui-lo, né? E deixa eu ver aqui, meu Deus, outra coisa. É isso, desobediência do povo aqui, que eu já até perguntei para a senhora, dona Lília, eu falei, esse povo aqui foi na terra que ele entrou para desobedecer, mas a senhora falou, informou isso daí no, na, no texto, né? E no mais, só isso, gente. Não tem mais não. Coração, o que falou que eu entendi, né? Desse texto foi novo coração, mente, coração. Deus quer relacionamento com a gente, né? Pedindo para eles terem obediência para não ir seguir para maldição. Tá bem claro. Não tô tá vendo nada de diferente. E o que quis dizer hoje a gente, né? A mesma coisa. Se a pessoa se converter dos seus maus caminhos, né? A pessoa meu Deus do céu, fugiu da minha mente agora. Meu Deus, tá repreendido, em nome de... dá uma raiva quando isso acontece, né? Eu falo É, hoje. meu Deus do céu. Se converter dos maus caminhos. Então ele vai o quê? Vai transformar a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa vai ser nova, ele vai dar uma vida nova, vai dar uma nova chance. Vai ser tudo novo. Então foi isso que ficou para mim. O bacana é essa ideia de tudo novo mesmo, pessoal, tudo novo. Realmente, eu particularmente, eu vivi isso, de Deus fazer uma restauração na minha vida
de tudo, em termos de família, de vida sentimental, de vida financeira. Enquanto eu estava na igreja só atrás de bênçãos, não vou dizer que não tive uma bênção lá, uma cá, mas quando eu entendi realmente que o principal é o relacionamento com Deus, é você querer, esse relacionamento com Deus passa pelo Espírito Santo, né? Você desejar ter o selo, desejar ter esse Espírito de Deus dentro de você, que é uma promessa do próprio Deus. Quem mais deseja que essa promessa se cumpra é ele. Chega a ser ridículo ele dizer que vai fazer algo e ele dificultar esse algo acontecer. Não, ele tem desejo de fazer com que o selo seja realmente abundante sobre toda a carne. Não é assim que está escrito em Joel, né? O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Se a gente não consegue ver isso nos dias de hoje com tanta intensidade, é porque as pessoas simplesmente desprezam essa promessa, desprezam a palavra de Deus, desprezam essa bênção. E aí não tem a plenitude de Deus dentro de si, né? Rapaz, hoje, quando eu entendo, passando pelo novo nascimento, fica muito fácil, né? Para mim, fica fácil dizer como que as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas quando a gente realmente entende que o nosso objetivo aqui nessa terra não é viver para nós, e sim viver para Deus, isso é uma mudança de chave muito grande. O problema é a gente chegar a esse entendimento, porque fica parecendo que a gente tem de viver para a gente, que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para construir patrimônio, para criar filho, para casar. Fica parecendo que a vida é isso. É como a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? A vida é nascer, crescer, frutificar e morrer. Então, parece que é só isso aqui. Talvez essa ideia que plantaram dentro da gente, que não é algo errado, mas disseram para a gente que é só isso aqui. Então, fica na nossa cabeça que a gente nasceu, a gente cresceu, agora a gente tem que produzir e depois a gente vai morrer. Mas não é isso, cara. É a gente nasceu e agora a gente tem que ter comunhão com Deus. A gente nasceu, está longe do seu colo, mas nós devemos voltar para esse colo. Nós devemos voltar para essa presença. Nós devemos voltar para essa casa que é nos céus. Devemos voltar para esse estado de pureza espiritual que nós não. Deus não deu a nossos pais uma semente podre, né? Nós nascemos no pecado, mas não somos originalmente pecado. Foi Deus quem nos deu a vida. E isso é puro, isso é precioso, isso é divino, é maravilhoso. Mas o objetivo é a gente tornar essa pureza, porque a gente nasce, aí começa a contaminação, a corrupção do ser humano. E o nosso objetivo não é nascer, crescer, produzir e morrer. Não. É nascer e voltar para o nosso estado original, que era junto com Deus. Voltar a esse caminho. Isso não nos foi ensinado, talvez por isso a gente negligencie, né? Talvez a gente só entenda isso depois de muitos anos de alguém falando, tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo, você tem que ser selado com o Espírito Santo e por aí vai, né? E aí a gente perde tempo. Dona Maiana, Lilian, é isso fale, que eu ia fale, fale, falar. fale, fale. E por isso que tem que nascer de novo, porque é espiritual. E só entende quem é espírito. Quem não é espírito não entende. Não entende. Ah, por que isso? Ah, não sei o quê. E a gente tem que vencer o nosso eu. E só vence o nosso eu quando nasce de novo.
Porque o nosso eu não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a nossa vontade. Por isso que tem que nascer de novo, para a gente cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. Não é a nossa vontade, é cumprir a vontade dele. Foi isso que eu entendi. É isso aí. É isso mesmo. Fala, Maiana. Boa noite. Boa. Eu eu estava olhando, pensando, né, enquanto a senhora estava lendo, eu também, e era como se fosse Deuteronômio fosse o livro da lei. E aí eu fui pesquisar o que significava Deuteronômio. E realmente, Deuteronômio é a segunda lei ou repetição da lei. Eu achei muito legal, porque tudo que aconteceu foi prenunciado, anunciado, eu não sei qual é o termo certo, ou todos os anteriores. Mas aquele povo sabia. E foi passado de geração em geração, e mesmo assim eles erraram. Eles foram dispersos para outros povos, misturados. E por que que eles tiveram a capacidade de absorver os costumes errados, mas não transmitiu o certo? Era o que Deus queria, né? Que eles não negassem que Deus era Deus ou que a quem eles serviam. Mas não é o costume, porque, poxa, eu fico pensando, trabalho e faculdade é dois lugares que você se perde assim, num piscar de olhos. Mas mesmo quando na minha época de faculdade eu ainda não era totalmente liberta, eu ficava horrorizada cada vez que alguém falava um palavrão. Eu ficava com vergonha ali, eu pensava, cara, esse povo, é sério que eu tô pagando pra ouvir o povo xingando? Se for pra xingar, eu aprendi de graça, posso até dar aula aí. Mas assim, eu não tinha coragem. Eu até falava muito palavrão às vezes para provocar minha mãe. No dia que eu tirava para provocar, a coitada sofria na minha mão. Mas hoje eu sinto vergonha e naquela época eu já sentia vergonha, porque eu não acho uma coisa legal você estar xingando e falando certos palavrões. E no trabalho, de 10 palavras que o povo fala lá, 11 é xingamento, assim, palavrão, aqueles bem obsceno. Aí eu paro, olho pra cara de um, olho pra cara de outro e, rapaz, esse povo tá falando isso mesmo, eles não se respeitam não, é local de trabalho. Eu ainda consigo ficar horrorizada. E como é que uma pessoa de Deus fala um palavrão assim com a maior naturalidade do mundo? Eu lembrei de um membro conversando comigo, mas aquela pessoa ali ainda tá na obra. Eu falei, tá, por quê? Porque lá fora eles ficam xingando lá o povo no estacionamento. E eu não pude defender a pessoa, porque eu também já vi a pessoa fazendo isso, né? Aí eu falei, vai ver, ele não tá nos seus melhores dias. Se o Espírito Santo não convenceu ele que ele tá errado, sou eu que vou lá convencer ele. E eu não consigo. Eu tenho uma pessoa lá que já foi da igreja, diz ela que ainda vai para a igreja, mas é uma quarta sim, duas não. Que ela fala alguns palavrões e faz alguns gestos. E toda vez que ela faz, eu paro, olho para a cara dela e penso, é assim que você diz que é de Deus, mesmo eu sabendo que você não tá tão firme? E eu não consigo. Eu não consigo, até quando as pessoas tinham na minha frente, às vezes, ou na sexta passada, eu fui no trabalho para entregar um negócio lá para uma pessoa, e a pessoa, não, vou te deixar em casa. Eu falei, não, eu quero ir andando, eu quero ir andando. Ela, não, não, eu vou te levar ao mínimo. Eu, beleza. Aí a pessoa falou, ia soltar um palavrão. Aí ela falou, ai, mas quando eu tô no trânsito eu xingo muito, você se incomoda? Eu falei, tu podes. Eles podem, Timóteo. Eu lembrei de Paulo, eles podem, Timóteo. Eu não posso. Ou seja, quando você tem uma postura, você se posiciona, as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer aquilo. Algumas fazem porque o diabo quer afrontar, mas outras têm o temor e te respeitam. Porque ela vai dizer, não, a pessoa, embora ela nunca me perguntou qual religião eu sou, mas a pessoa vê que eu, ali naquele meio, eu não dou palavrão, eu não faço certo tipo de coisa. Então, como é que a pessoa que é de Deus faz esse tipo de coisa? E eu fiquei vendo aí, durante esses anúncios aí de Ciro, na época de Nabucodonosor, eu até lembrei daquela vez que foram beber nas taças da casa de Deus, que aquele dedo foi lá, escreveu na parede. Falta de respeito. O que Deus quer é respeito. Eu sei que Deus é amor, mas ele também é justiça. E como pai, ele não aceita desobediência, não aceita birra.
Às vezes a pessoa fala, a gente vive na graça, Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo por enquanto. Porque se você morrer nessa de que Deus perdoa tudo e você está no erro, você vai para o inferno, vai sentar lá e abraçar o capeta e não vai ter quem mude isso, porque depois que morrer, não vai ter outra volta. E você não vai poder dizer eu não sabia, porque a todo tempo foi anunciado de Gênesis a Apocalipse. É, tem um vídeo do Bispo Sérgio entrevistando uma pessoa que estava lá endemoniada, e o demônio fala que o obreiro que ele fez se matar, quando morreu, falou assim: Ah, eu não sabia que era assim. Não sabia. Enquanto o obreiro não leu, não pregou, não ouviu. Então eu paro e fico pensando, gente, é tão simples, Deus só quer a obediência. Ele só quer um coração disposto a obedecê-lo. Não é fácil. Ninguém é super-homem para dizer que é perfeito, que não erra. Embora Tiago diz que quem domina a língua é, né? Eu não sou não, porque o que vem na minha boca às vezes, quando eu vou ver, os meus pensamentos intrusivos já venceram. Mas eu vejo às vezes quando as pessoas estão manifestadas, e enquanto elas estão lá, eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa facinho de se perder. O Senhor piscou, eu já aprontei. E se eu sair da presença do Senhor? Eu não quero voltar para aquela vida, para aquele mundo. Não é porque não era bom, é porque não tinha Deus. O ruim do inferno vai ser isso, não tem Deus lá. Não vai, você não vai ter como sair de lá. E não é pelo que Deus fez na nossa vida, no material, é pelo que Deus fez no nosso interior. É aquele negócio de você passar pelo inferno e você ter paz. Gente, meu vídeo tá parado. Vocês estão aí? Não, estamos, Ah, está tá. todo mundo te Tô ouvindo. vendo a fumacinha subindo aí. E é você saber que, por mais que o inferno se levante, que a terra pegue fogo, você tem um Deus para descansar, um Deus que te perdoa, um Deus que te consola, um Deus que te traz paz, e o melhor de tudo é essa paz, essa certeza de que se você morrer hoje, morrer agora, né? Porque você tá bem com ele, você vai passar a eternidade com ele, porque para ele não importa o que você fez, importa quem você é naquele momento da sua morte. E eu acho que é isso que as pessoas não temem. Ah, eu posso fazer porque depois eu peço perdão e Deus vai me perdoar. É? E será que você vai ter tempo de se perdoar mesmo? Porque não é só pedir perdão, é você realmente se arrepender. Porque falar, o papagaio do meu avô falava e cantava. É você se voltar realmente para esse Deus. Escolher a vida é você escolher entregar o controle de tudo que você é, de que você pensa e que você sente para Deus. Mesmo que o mundo te taxe das piores coisas possível. É você ter essa certeza. Você vai virar motivo de chacota, você vai virar a piada de certos locais, mas você sabe que você tem um Deus que é quem vai te respaldar. Você ser injustiçado e você que sua carne gritar para fazer vingança, porque às vezes a vontade é essa, quando não é partir para violência, para agressão física mesmo, porque tem dia que eu paro e olho e falei, se fosse em outra época que eu andava com meus bolsos cheios de brita, mas eu ia dar uma pedrada na testa desse aí, ia fazer igual Davi com Sansão. Com Sansão não, com Golias. Aí depois eu começo a rir, eu falei, Jesus me libertou mesmo, obrigado, Senhor. Porque é Ele que vai nos dar resposta para tudo isso. E as maldições não não é Deus que nos amaldiçoa, é o fruto das nossas escolhas, é a consequência daquilo que a gente escolheu fazer. Porque tudo vai ter uma causa e uma consequência. E se você pensar que, às vezes, você pode até ser injustiçada, mas que lá na frente, Deus, ele vai te fazer justiça, você pensa, não, tá bom, vai acontecer. Você vai ser perseguido na igreja, você vai ser perseguido na rua, no trabalho, na escola. Mas você mostra essas oportunidades aí, é as que você tem de mostrar que você realmente é de Deus. É de chegar num lugar onde só você é de Deus. Digamos que você chega na Babilônia e você tem que mostrar para todo mundo que você é como Ananias, esqueci o nome dos outros, Misael, e dizer: não, eu sou de Deus e eu não vou me curvar. Porque é muito fácil se perder. Maus exemplos, o mundo cristão está cheio. Aí tem muitos que dão maus exemplos.
mas você tem a oportunidade de ser diferente. E é isso que Moisés está dizendo aqui para esse povo, ó, vocês vão lá para o meio deles, mas vocês não são eles. Vocês não pertencem àquilo dali. A gente está aqui só de passagem. Uns com as passagens mais longas, outros com as passagens mais curtas, uns vão enfrentar umas guerras, outros vão enfrentar outras guerras, e cada um sabe o que enfrenta, cada um sabe o que passa. É muito fácil para o outro dizer que tem a solução quando não é na carne dele. E quando chegar a vez dele provar na carne dele, aí vão ser outros 500. Mas você tem que ter consciência que você é de Deus, que você já foi comprada. E se você já foi comprada, você não pode se vender mais. E esse povo, ele a todo instante estava pecando e depois ainda tinha coragem de dizer: Ah, eu não sabia que era assim. Eu só fico lembrando daquele cara, eu não sabia que era assim. E toda vez que eu vejo um demônio manifestado, falando as coisas que faz e que acontece, eu peço para Deus ter misericórdia na minha alma. Eu não gosto nem de ser pega para exemplo. Sexta-feira o pastor me pegou, ainda me levou lá para cima do altar. Eu falei: Oh, Jesus, por que eu? Só tinha eu lá naquele dia. Eu falei: Oh, Jesus. E ele falando da obreira, uma pessoa que estava no nosso meio e se perdeu assim. E eu acho, não, ela resistiu a tanta coisa. As irmãs saiu, ela ficou. Aí do nada a menina, puf, embora nunca é do nada, né? São pequenas coisinhas, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E quando a gente vai ver, a pessoa se perdeu. Ninguém se perde porque quer, mas muitas vezes a pessoa não se perde né, nem por causa do pecado. É uma coisinha que nem era pecado e foi dando brecha e o diabo entrou. E eu pensando, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, meu pai. Não, 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 deixa não, deixa não. O Senhor me conhece de antigamente, o Senhor me salvou, foi uma maravilha para a humanidade. Acho que o povo aí, mesmo que não reconheça, dá graças a Deus até hoje, porque eu me voltei para o Senhor. Não deixa. E ainda mais eles tendo essa oportunidade aqui, porque Deus tem misericórdia com a gente, mas com aquele povo do passado, ele teve mais, viu? Porque ele falava uma, duas vezes, o povo ia lá, sentia na pele, gente. A gente não precisa passar na nossa pele, sentir na nossa pele, não. A gente vê o resultado dos outros e para mim isso já é o suficiente. Então, toda vez que eu vejo essas coisas, que eu vejo Moisés falando essas coisas, eu trago para mim. Eu sei que hoje eu tô liberta, eu sei que hoje eu tô salva e eu preciso manter isso daqui a mais 2 horas, a mais 3 horas. E mesmo que eu que me sentir, né? Onde eu estou seja invadido, eu tenho que permanecer com meu coração voltado para Deus. E isso, quando você realmente se converte, não é algo doloroso, não é algo pesaroso, não, porque para você se torna natural. Você vai se ficar estarrecida. Eu não me lembro bem a palavra, eu confundo muito essas palavras, mas você vai ficar horrorizada quando você vê as pessoas passando por aquelas situações que você passou e elas se entregaram. Porque desistir é fácil. Às vezes eu penso, eu poderia desistir e fazer qualquer coisa errada, mas aí eu vou justificar para Deus, pô Deus, mas fulano errou. Aí Deus diz, ah é? E fulano vai pro inferno e você vai junto de mão dada com ele. Pô Deus, mas eu fiz isso porque ninguém me ajudou, mas eu estava lá. Deus vai dizer, eu vou responder o quê? Que nem num dia que eu falei com Deus e Deus deu uma na minha, em mim que eu fiquei assim, abismada. Eu falei, ó, poderia ter ficado calada, perdi uma oportunidade. Mas é muito fácil, porque se eu errar hoje, Deus vai me dar o perdão amanhã. E se eu não acordar amanhã? E se eu nem chegar até amanhã? Ah, mas Deus é Deus de amor, um Deus que não te confronta, um Deus que não faz você, não é que te castiga, mas um Deus que não deixa você colher os frutos daquilo que você está plantando de errado. Eu abri os meus olhos. Ah, eu toquei no dízimo, não aconteceu nada. Beleza. Ah, eu fiz tal pecado, não aconteceu nada. Beleza. Será que esse Deus realmente está te amando? Será que realmente é Deus? Você está com a vida toda errada e sua vida está andando, está indo para frente, está prosperando. E você diz que é de Deus só por isso? O diabo também dá. E o diabo deixa a pessoa ficar nessa ilusão para não. É aquela história daquele filme lá da cadeira, né? Que Deus não está morto, né? Que a velhinha lá, senil, o filho ri, ele. Não, Deus está deixando você sentar na cadeira, porque quando você for ver, vai ser tarde demais. Então,
Seria muito fácil desistir de Deus só por causa dos problemas, das tentações e negá-lo com a desculpa que ele vai nos perdoar. Não, ele amava o justo, ele amava Davi, mas ele não livrou Davi de colher o que ele plantou. Deus ama o pecador. Ele perdoa o seu pecado, mas você vai colher as consequências. E depois você não vai poder dizer, não, eu não sabia que era assim, sabia sim. Sabia e sabia demais, porque lá no passado o povo não tinha o que a gente tem hoje. A palavra, eles não tinham a revelação da palavra, eles não tinham o Espírito Santo. Jeremias, é Jeremias, né? Eu sempre confundo, mas acho que foi Jeremias mesmo. Jeremias pregou, mesmo contra a vontade, ele não queria, mas ele foi lá e fez. Às vezes eu não quero ir para a igreja e Deus fica, você vai sim, você não tem querer. De uma hora para outra eu, broto lá na igreja bonitinho. Por quê? Porque você entregou, eu entreguei a minha vida para Deus. E quando eu entreguei a minha vida para Deus, eu disse, faça a sua vontade, faz o que o Senhor quiser. Aí depois eu vou lá pegar a minha vida da mão de Deus de novo? Não existe isso. Ou você é de Deus ou você não é. Não tem esse negócio de meio termo. Você pode estar tentando. E, mas a decisão sempre vai ser sua, porque o diabo ele é menor do que a gente. Então, não tem como dizer que a culpa só é do diabo. Às vezes a culpa é da carne da pessoa que não quer fazer nada, quer usar os outros como desculpa, quer usar o diabo como um pretexto para fazer o errado. E porque vê os outros fazendo, a nossa carne é safada, sem vergonha, quer fazer também, e pronto. Aí acha desculpa que, não, mas Deus perdoa, vai nessa. Eu prefiro, eu agora estou no lema de Paulo. Eles podem, Timóteo, você não. Aí eu só tiro o Timóteo. Tem hora que eu paro, tenho vontade de fazer umas coisas e eles podem, Maiana, você não. Você não. Então tá bom, Deus, eu vou para casa, o senhor resolve aí, depois eu volto. Tchau. É isso aí mesmo. Pessoal, vou convidar aqui Dona Rosa para fazer a oração final. O tempo extrapolou um pouquinho, mas glória a Deus por isso. Aí, Dona Rosa, a senhora faz a oração, por favor. Boa noite, pessoal. Bom, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós primeiramente te agradecemos por essa meditação. Te agradecemos por ouvir a tua palavra e essa palavra entrar em nós, para que entendamos o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas. E o quanto é importante obedecer. O quanto, meu Deus, é importante que a gente ouça e que a gente pratique. Porque a gente sabe que se a gente não praticar, a gente acaba se perdendo. Então, Senhor, nós agradecemos por este momento, por cada noite de meditação. Sabemos que o Senhor está presente naquele momento. E que é o Senhor que abre o nosso entendimento e nos faz compreender a importância de o Senhor estar na nossa vida. E, em primeiro lugar, sempre, que nós possamos acordar contigo, passar o dia contigo e dormir contigo. Porque relacionamento não é só querer do Senhor, mas acredito que é o nosso querer. Porque aqueles que são nascidos do Espírito, Ele quer o Senhor por perto sempre. A gente passa a viver o teu querer e a tua vontade. E nós sabemos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor quer nos abençoar. Mas, infelizmente, a gente veio do pecado. Muitas vezes a gente fraquejamos, a gente pecamos. Mas, quando somos do Espírito, nós nos arrependemos e o Senhor nos abraça. Olha como o Senhor é lindo, meu Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o Senhor se compadece de nós. O Senhor nos abraça e nos coloca na rota de novo, na rota da bênção, do teu amor, das tuas misericórdias.
e o Senhor nos livra de todos os males. E às vezes a gente ainda volta, às vezes, para o erro, mas o Senhor conhece cada coração. Então, Senhor, muito obrigado. Hoje é agradecimento. Obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco. Que o Senhor sempre, sempre nos corrija, porque precisamos da transformação. A gente não está transformado, o Senhor nos transforma todo dia, porque cada dia é uma situação diferente, é um momento diferente, e o Senhor nos corrige lá e vai transformando, e a gente vai cada vez mais ficando perto de Ti. Então, hoje eu agradeço. Cuida de nós, do nosso ouvir, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso caminhar. Não deixe que a gente critique ninguém, aponte ninguém, porque isso não faz parte de Deus, isso faz parte do diabo. Ele é apontador de Deus. Então, coloca, Senhor, um novo coração em nós, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de justiça, que a gente possa caminhar de mãos dadas com o Senhor até o fim. A gente vai passar por tribulações, dificuldades, batalha, mas não podemos esquecer que o Senhor está ali, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos faz crescer. Então, Senhor, fica com a gente, nos ajuda. Não deixa, Senhor, que nenhum mal se levante para nos tirar da tua presença. Porque a gente sabe que quando há uma bênção, há um escolhido, o diabo ele se levanta nos caminhos, mas ele sabe que a bênção vai chegar até nós. Isso é, se a gente não cair no meio do caminho, então ele atenta no caminho. Então vamos ficar forte, porque o nosso Deus, ele é grandão, ele faz coisas grandes, e quando ele é grande em nós, dentro de nós, pode ter certeza que grandes seremos. Muito obrigado, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês e a gente se encontra na próxima meditação. Até a próxima. Amém. Amém.